No dia de hoje, a gente acabou trabalhando com duas temáticas, porque a gente entendeu que faltava tirar alguns encaminhamentos sobre a questão de educação escolar quilombola e também trazer a questão da saúde. Todas as oficinas que a gente fez até o presente momento são oficinas voltadas para a questão de legislação. Não é instrumentalizar as pessoas a tal ponto de elas terem que saber o nome da lei, o número da lei, o artigo da lei. Elas terem uma compreensão de que esse direito existe, que ele está escrito em algum lugar e que elas podem, no momento que elas necessitarem, buscarem essas leis de proteção. Então, a associação, a diretoria, ela vai ter todo esse material guardado consigo. Eu acho importante porque conhecimento é liberdade, né? Conhecimento é poder. Então, com a população sabendo de todos os direitos, de todas as diretrizes que tem, por ser uma população majoritariamente preta, negra, eles saber onde buscar e como questionar os direitos, eu acho isso super positivo, porque não vai ter uma pessoa para vir de fora e falar você pode aquilo, você não pode. A pessoa sabe o que ela pode e o que ela não pode, porque já foi instruída sobre isso nas capacitações que está tendo aqui. Porque quando eu tomo consciência de um direito que existe, que tem eficácia, e quando eu sinto que há uma violação, eu sinto que eu estou sendo desrespeitado, eu invoco esse direito, eu digo, eu sei que você não pode fazer isso comigo, eu sei que eu tenho o direito de exigir tal cumprimento, tal obrigação, e eu não sou obrigado também a aceitar isso desta maneira. Então a proposta é que as pessoas tomem consciência. O tomar consciência é também um empoderar. Infelizmente eu descobri que as coisas não são aplicadas da forma que deveria ser, mas que podemos buscar fazer com que isso venha acontecer, tanto enquanto profissional, né, quanto população mesmo também, porque eu sou profissional, porque eu sou agente de saúde, mas também eu sou população, porque eu sou quilombola, porque eu sou do território e tal. Então a gente apresentou todas essas leis para as pessoas, a gente falou um pouco delas, não de maneira pormenorizada, detalhada, porque não é esse o interesse aqui de ler artigo por artigo, inciso por inciso, mas das pessoas conseguirem entender que existem essas políticas públicas e que existem algumas formas de fazer com que essa regulamentação aconteça. Então, daqui nós estamos tirando comissão da educação e comissão da saúde para dialogar com a Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação. O foco principal hoje é falar sobre a questão das plantas medicinais, falar das benzenções, tentar entender se há alguns processos como as defumações, como o consumo de algumas hortaliças para fins medicinais. Eu, como historiador, sempre gosto de falar que é importante saber, porque qualquer civilização que você queira conhecer, é melhor você entender como que ela se relaciona com a terra. Quais são as coisas que ela come, como são os medicamentos que ela tem. E as plantas medicinais estão com a gente, seres humanos, antes da gente ser seres humanos. É uma coisa aí de 6, 7 mil anos, vai saber-se lá quando. E é uma coisa que conta muito sobre a nossa história, sobre a nossa ancestralidade. Passei para muitas pessoas que não conhecem a planta, né? As plantas medicinais e tal. E aprendi também de muitas outras pessoas que trouxeram algumas plantas que eu não conhecia. Então já fico sabendo o para que serve, né? Porque muitas vezes a gente conhece que os pais da gente usavam antigamente e então a gente vai passando, a gente aprendeu, vai passando para outras pessoas. As plantas que curam, elas curam de verdade, porque se o pessoal fica aí dos alopáticos, qualquer coisa é a farmácia, e além disso tomando os remédios por conta própria, se medicando por conta própria, se quando tem um mais velho, até o mais novo, que pode ali na horta pegar uma folhinha de chá, um macaé, um hortelã e fazer um chazinho e dar para beber, que não vai prejudicar nada na saúde, vai melhorar a saúde cada vez mais. Sem falar que as folhas de chá, elas não só trabalham a dor, a causa da dor e a dor, mas ela tem toda uma função no corpo, porque às vezes ela tem alguma substância que pode trabalhar outras partes do seu corpo, já te curando antes que a doença venha.
coloca sempre o tradicional em uma contraperspectiva com o alternativo, né? E como se essa medicina que está presente aqui no Quilombo fosse alternativa. Mas eu me questiono como que uma coisa é alternativa se está aqui desde sempre. Será que a alternativa não é isso que a gente chama de tradicional, de consumo de pílulas, desses farmacêuticos industrializados, que muitas vezes usam da planta, usam do conhecimento tradicional, do conhecimento ancestral, para produzir um farmacêutico, né? Então hoje a gente vai ver muito sobre isso, sobre a importância desse saber, que é um saber de longa data, um saber que ajuda também a definir a identidade dessa comunidade, que ajuda a trabalhar essas questões de patrimônio que a gente vem discutindo nas últimas oficinas e que, sobretudo, mostra como essas pessoas são realmente muito, muito inteligentes. Igual, eu já sou bem idoso, mas eu tenho meus filhos, tenho meus netos e tal, gente que às vezes não tem um tempo de você sair para o médico conforme o problema, e coisa que muitas dores a gente curava antigamente, como uma folha que os pais faziam para a gente pode passar para outras pessoas também, e folha que às vezes resolve muito melhor do que um remédio de farmácia, às vezes, porque sempre é coisa natural, puríssima, né? O povo da cidade não valoriza nós do campo, não valoriza nós dos quilombos, não valoriza as benzedeiras, rezadeiras, porque são poucos, porque isso está se perdendo no próprio lugar que a gente mora. Porque as pessoas dos quilombos, as pessoas das terras do santo, eles mesmos estão se afastando por não ter oportunidade de crescimento no lugar onde está. O corpo é o território é o corpo, né? Tipo assim, eu sou a natureza. Então isso é muito, muito importante ser trabalhado, da gente tentar entender melhor como que é a cultura da comunidade daqui, quais que são os chás, quais que são as plantas medicinais, quais são os rituais que essas pessoas têm de benzenção, se há algum ritual de defumação ou não, e como que essa comunidade se articula em torno disso. É libertador, né? Porque hoje eu tenho meu entendimento. Eu sei o que eu posso, o que eu não posso, o que eu tenho direito, o que eu não tenho, e eu corro atrás, né? E a gente vai para cima, mas a minha geração tem esse conhecimento. Minha mãe e minhas tias não tinham até então. Com tudo que está sendo ofertado pelas capacitações aqui na associação, eu acredito que elas estão ficando mais empoderadas, porque agora elas sabem que ela pode chegar no posto de saúde, se identificar enquanto quilombola, pedir para ser colocado no cadastro dela que elas são quilombola, sabendo hoje que elas têm várias prioridades em tratamento de saúde por ser decorrente da população negra, né? Isso vai empoderar elas e fazer com que elas vivam mais, porque elas sabem como buscar agora, como buscar o tratamento, sabe que tem prioridade. Então, assim, é libertador.